Olá, bem-vindos ao canal da Clarity Treinamentos. Vocês já me conhecem, eu sou Marcelo Barbosa. E hoje vai ser uma entrevista um pouco diferente, por causa do Covid-19, cada um está em um canto. Temos várias cidades aqui participantes. E os nossos convidados hoje são da ConScope do Brasil, engenheiros Luiz e Lúcio. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Marcelo? Bom, eles trabalham na ConScope e vai ajudar a esclarecer para a gente algumas dúvidas sobre categoria 6 e 6A. O objetivo é falar mais do categoria 6A, mas muita gente ainda não conhece muito bem a diferença técnica, comercialmente também, o que significa aquele Azinho do lado do CAT 6, se significa alguma coisa, que aplicações podemos rodar. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho nossos convidados. Engenheiro Luiz, fala um pouquinho sobre onde você trabalha, qual o seu setor aí na ConScope. Eu trabalho no departamento técnico da ConScope, eu sou responsável pela área de infraestrutura, então sou um System Engineer da ConScope, cuido de todo o Brasil. Então tudo relacionado à infraestrutura, toda a parte técnica de infraestrutura, desde ajudar os clientes com especificações, até analisar garantias de instalações, fazer vistoria, tudo isso é responsabilidade minha dentro da ConScope. Bacana, né? Pouco serviço, né? Pouquinho. Engenheiro Lúcio. Então, tudo bem, eu sou da parte comercial da ConScope e sou responsável aqui pela região sul do Brasil, onde a gente faz todo o suporte a cliente, a instaladora, a parceiro, no desenvolvimento de negócio e atendo também algumas contas globais da ConScope. Legal. E você está em Curitiba agora? Sua base? Minha base é Curitiba. Minha base é Curitiba para atender o sul do Brasil. Legal, bacana. Bom, o Luiz está em São Paulo também? São Paulo. A minha base é São Paulo, fico aqui em São Paulo e daqui eu atendo todo o Brasil. Bacana. Eu fiz um vídeo lá com a Simone, né, que mudou-se aqui de São Paulo lá para Londres. Depois eu vou até deixar o link aí em cima para vocês verem a entrevista que eu fiz com ela lá. Mas vamos falar hoje de CAT 6 e CAT 6A. Luiz, tecnicamente, tem muita diferença entre o 6 e o 6A? Bastante. Na verdade, é outro produto, é outro tipo de construção. Apesar de ser utilizado para o mesmo fim, são produtos totalmente diferenciados. Então, realmente, aquele A do lado do 6 ali tem uma diferença muito grande na estrutura, na característica construtiva do cabo, principalmente o cabo da ConScope, que tem suas diferenciações aí para o 6A, que é justamente para poder eliminar características como o Allen Crosstalk, quando a gente está falando em velocidades acima de 1 GB. Então, são cabos que têm seções, diâmetros um pouco maiores do que a categoria 6, né? Mas ele tem todo um motivo para isso, mas daqui a pouco a gente conversa um pouco mais e a gente explica um pouco melhor das vantagens do categoria 6A por causa dessas melhorias técnicas e construtivas. Tá. Lúcio, não faz pouco tempo que lançaram o 6A não, né? Já tem um par de anos, né? Não, o 6A, na verdade, começou a se falar em 2007, mas a norma mesmo foi oficializada em 2009. Tá, então já estamos falando de tá mais de 10 11. anos, né? 11 Exatamente. anos. Né? E ainda é comercializado o 6 também, o 6 e o 6A? Ainda é bem comercializado a partir de categoria 6. O 6A está ganhando muita força agora no mercado. A gente ainda tem um mercado que consumia muito CAT5E. Esse mercado hoje está migrando para 6, mas a grande maioria dos clientes a gente já vê que está migrando do 5E para o 6A direto. Tá. Existe algum nicho para um data center? O pessoal pede mais, só 6A para cima, né? Não tem CAT6. Escritórios, o pessoal é mais CAT6? Escritórios CAT6 e data center com certeza 6A. Até se você pegar todas as normas, todas as normativas que tem, seja para os diferentes ambientes de aplicação, elas vão recomendar sempre o uso da categoria mais alta, que é o 6A. Uhum. Então, data center hoje é todo em 6A. Escritório a gente tem feito muito e começando a fazer bastante em 6A também. Tá. Fugindo da aplicação só de data center.
Luiz, quer complementar aí alguma informação? Complementando a Conscope, mesmo o Lúcio bem disse aí, publicado essa norma categoria 6A em 2009, mas a Conscope já tem um produto categoria 6A, já faz instalação desde 2005. Então, mesmo antes de ter normas, como a Conscope ajudou, né, nos critérios de desenvolvimento de normativos, então desde 2005 a gente já tem produto instalado e funcionando até hoje aqui no Brasil, tá, pessoal? Nem no mundo, no Brasil, e até hoje instalado e operando com os 10 gigas que foi o prometido aí. E como o Lúcio falou, né, todas as normas já recomendam a categoria 6A, principalmente por causa das evoluções tecnológicas, aí novos dispositivos entrando na nossa rede, e isso está exigindo que você tenha um meio físico que tenha uma qualidade um pouco melhor. Então, todos os projetos novos, a maioria dos projetos novos já estão sendo desenhados com categoria 6A. Então tem alguma velocidade aí, limite aí, categoria 6A indicada a partir de que velocidade aí atual de rede? Hoje falando em velocidade, acima de 1 GB já é recomendado ter categoria 6A. A gente sabe que categoria 6 ele atende algumas velocidades. Hoje a gente falando com a aprovação do N-base-T, ou seja, 2.5 e 5 GB, que criou hoje a que nós chamamos no mercado de multi-giga, característica de equipamentos de multi-giga, que vai de 1 a 10 GB. Você ganha uma sobrevida no categoria 6 que ele consegue atingir velocidades aí de 2.5 e 5 GB, até 10 GB, a gente tem alguns limites de distância, mas até 10 GB. Mas isso é sempre preocupante, porque na tecnologia, quando desenvolveu lá, quando a norma foi aprovada lá em 2001, no categoria 6, não se pensava em, por exemplo, interferências de um par de um cabo no par do outro cabo, que é o Allen Crosstalk, não se pensava nisso. Quando começou a ter essa preocupação de velocidades com frequências maiores e que começou a ter esse problema desses modelos de interferências, esses tipos de interferência, o 6A veio justamente para não ter essa preocupação para o cliente. E então ele é um cabo preparado para isso. E agora, desde do ano passado, nós falamos muito aí do 802.3 BT aí, que vai até 90 watts. Então, além de tudo, agora o PoE entrou com novas potências maiores aí, potências mais elevadas. Então, você soma equipamentos que possuem alimentação com potências elevadas, mais característica de multigiga, isso acaba dando um limitante para a categoria 6. Então, por isso que hoje, quando conversamos grandes projetos aí de escritórios, indústrias, hospitais, por exemplo, fora data center, já é comum que data center não tenha preocupação com Power over Ethernet, é mais a preocupação com velocidade, mas nesses outros ambientes, nessas outras verticais, os clientes estão entendendo a necessidade de desenhar os seus projetos para suportar os próximos 10, 15 anos sem ter nenhuma dor de cabeça. Então quer dizer que não é só a velocidade que importa, né? O PoE que é chamado, né, o 4-pair, ele realmente chegando nos 60, 70, 90 watts, precisa realmente de um cabo que tem um condutor maior, que não aqueça tanto, né, como é o 6A, né? A preocupação é realmente no aquecimento também, né? Não é só a Perfeito, velocidade. perfeito, porque eu tenho que ter um cabo que tenha o conjunto, né? A gente fala muito da bitola de 23 ou 24 AWG, então usar o de 23 sempre é melhor porque tem uma bitola maior. Mas na verdade é o conjunto, então uma estrutura de cabo que atenda esse tipo de característica. Então, por exemplo, a Conscope lançou todo o seu cabeamento, ele já é desenhado para suportar essas potências maiores e velocidades maiores. Então você tem que ter esse desenho, então o projeto é para isso, porque, por exemplo, a gente está falando de um feixe de 24 cabos, todos eles transmitindo em 90 watts, perdão. Então eu tenho problema de aquecimento do bundle. Então quando eu tenho aquecimento do bundle, eu começo a ter problema de distância, eu começo a ter outros impactos no meu cabeamento. Então essas são preocupações. Por isso que o categoria 6A,
do cabeamento em comparação com a categoria 6 é o que dá uma segurança maior para o cliente, para ele poder ter essa garantia que a sua infraestrutura vai suportar, suportar as novas tendências ao longo do tempo. Parece que uma aplicação que, por paradoxal que pareça, né, que tem puxado até a categoria 6A e altas potências também do PoE é o Wi-Fi, né? O Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, com alta velocidade, também trabalhando com uma potência mais alta. E por ser wireless, a gente chega, poxa, vai diminuir a quantidade de cabos, mas eu preciso alimentar esse ponto de acesso wireless. E muitos pontos de acesso vêm até com um segundo cabo, uma segunda porta para poder aumentar a velocidade, né? E eu sei que vocês também têm a Ruckus, né? Eu não sei se é assim que se pronuncia, que é um dos líderes também nesse mercado. Acho que o Lúcio podia falar um pouquinho sobre talvez essa aquisição da Ruckus e linkar com essa questão do CAT6A. A Ruckus a Comscope adquiriu a Ares ano passado e junto com a Ares veio todo o pacote Ruckus. Então, dentro dessa solução da Ruckus, a gente tem toda uma solução de APs, controladoras, a parte de switches. Tudo isso faz parte do portfólio hoje que a gente consegue entregar junto com aquilo que já tinha de Comscope, de cabeamento de infraestrutura, de Systemex, NetConnect. Agora a gente tem toda a parte de equipamentos ativos também. Bacana. No portfólio. Legal. E junto com a Ruckus tem toda a parte de Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, que a gente está lançando várias linhas de produto agora. A gente tem feito uma série de webinars que a gente está divulgando bastante via LinkedIn, via essas mídias sociais, justamente para difundir a tecnologia, levar um pouco do conhecimento. E o Wi-Fi 6, né, ele parece que se você usar o rádio, né, na maior capacidade, maior quantidade de usuários em alta velocidade, 1 GB não dá, né? Tem que se chegar a quanto? 10 GB na alimentação aí do Hoje de acesso você já Wi-Fi 6? Tem alimentação a 2,5 e a 5 GB. Tá. Quer dizer, 1 GB hoje já é engraçado que para o usuário, né, cabeado, né, ligar o notebook, 1 GB provavelmente vai ser mais do que suficiente. Mas se você for ligar um ponto de acesso wireless, então não é o suficiente. Talvez. Não é o Se suficiente. hoje eu vou precisar de 2,5, 5, imagina amanhã, né? Um Wi-Fi 7, sei lá. Já vi sobre casos em que isso já vai surgir. Já tem grupo de estudo para isso. Já tem grupo de estudo para as próximas tecnologias. Então, o como usuário, sempre acontece. CAT 5E6 dá, né? E ponto de acesso não dá. Né? Teria que ser no mínimo. O que a gente está comentando hoje, o que a gente comenta nas nossas apresentações, principalmente sobre o Wi-Fi 6, é que o grande gargalo durante muitos anos numa estrutura Wi-Fi, uma estrutura wireless, era sempre da antena para o dispositivo. Então você tinha uma banda adequada do switch para a antena, só que da antena para o dispositivo sempre era um gargalo, volume, acesso. Com o Wi-Fi 6 isso vai ter uma inversão. Por isso que os projetos de infraestrutura têm que ser analisados com mais calma agora, é uma quebra de paradigma, porque o gargalo está se tornando, porque como o Wi-Fi 6 ele consegue suportar mais dispositivos e de maneira inteligente ele faz a gestão, né, desses dispositivos de maneira inteligente, ele consegue otimizar, que é um conceito do Wi-Fi 6, que aliás a Ruckus ajudou a desenhar. O gargalo se tornou entre a antena e o switch. Então, essa é a grande preocupação. Então, eu tenho um volume, grande acesso de dispositivos, seja um dispositivo IoT, seja dispositivos de smartphone, eu tenho um grande acesso nessas antenas, só que eu não vou conseguir entregar isso entre a antena e o switch se eu não tiver uma infraestrutura bem preparada. Por isso que as antenas estão falando 2 portas de 5 GB, 2 portas de 2,5 GB. Eu começo a aumentar a necessidade de velocidade nesses pontos. Bacana. Agora, falando de ponto de acesso wireless, a gente sabe que a gente faz o cabeamento horizontal em par trançado, põe ponto de acesso wireless, põe câmera de CFTV, e muitos clientes querem chegar com aquele cabo, em vez de fazer a tomadinha, colocar um patch cord, já querem direto crimpar o cabo, né, o famoso crimpar o RJ direto no cabo. Isso a norma americana não permitia, mas agora, na revisão dele, já permite esse tipo de terminação.
tem para chegar num cabo Cat6A de vocês, um RJ macho, vamos dizer assim, para conectar direto num ponto de acesso ou numa câmera? Existe Deixa esse essa com você, produto? Lúcio. Lúcio conhece bem o produto. É legal, isso é legal porque a gente tem várias soluções e uma sendo que já foi lançada no mercado americano e daqui a pouco a gente vai começar a trazer para o Brasil. Mas eu vou deixar o Lúcio responder essa. Hoje você tem essa parte dos plugs, né? Que é um plug Cat6A, já comporta para suportar um cabo desse. Mas a gente tem uma solução que é o Sailing Connector, que ele facilita essa parte da terminação. Então, ele já vem com a ponta do RJ macho, vamos dizer assim, feita, e você tem um conector para fazer a terminação já no teto, sem a necessidade de você usar o jack e um patchcord. Isso facilita bastante na hora da instalação, porque daí você não tem que ter esse espaço, você consegue deixar isso no forro, né? Ou onde você está instalando, e sem a necessidade de colocar um jack, uma tomada, uma caixa e o patchcord. Legal. E, grosso modo, é um pigtail de par trançado, né? É um pigtail de par trançado. Perfeito. Seria faz uma emenda ali, sem precisar de máquina de fusão, né? Você faz a terminação ali com o quê? Com alicate? Como é que não, faz o própria caixa que a gente tem, o próprio conector, quando você fecha ele já faz a crimpagem. Você não precisa de uma ferramenta. Ele faz toda a parte do IDC. Fecha com a mão mesmo? Não precisa nem de um alicate daqueles que desce. Não precisa de uma ferramenta específica, não precisa nada disso. Justamente para facilitar. O técnico de campo chegou com o cabo horizontal, pegou esse produto com a mão, pum, terminou um cabo RJ45, Cat6A, 10 GB. Isso, exatamente. Legal. E como é que tem sido o preço? Né? Não precisa falar de números, claro, mas é um custo muito grande sair de um 6 para um 6A, quer dizer, sair, não digo tirar e pôr, mas entre uma instalação nova, decidir 6 e 6A, é um salto gigante ainda ou não? Já foi no passado, hoje não é mais. Hoje, se você levar em conta todo o canal e tudo mais, você está falando em 30, vai depender muito do tamanho do projeto para você ter um valor. Mas quanto maior a quantidade de pontos, menor vai ser essa diferença aí. Certo. Mas já não é mais aquela coisa que a gente tinha no começo, que você tinha o dobro da instalação, era o custo. Hoje não é mais isso. Esse com essas aplicações de velocidade... Isso a gente falando de custo direto, né? A gente tem um custo direto. O custo indireto, se você fizer, se você fizer toda aquela análise de investimento, pelo tempo da vida útil, porque eu vou trocar meus equipamentos ativos ali há 4, 5 anos, e como a gente sabe que a gente desenvolve um equipamento ativo com uma taxa de 10 GB, que era para rodar em data center, e com o tempo essas velocidades, eu vou incrementando as velocidades para o data center, hoje a gente já está falando em 40 GB, 100 GB, 400 GB, então essas velocidades que eu já tenho desenvolvidas para o data center, elas vão chegando para a borda. Então está ficando cada vez mais comum também, eu vou começar a ter o 10 GB chegando na minha estação de trabalho. Então, isso vai fazer com que o 6A ganhe isso. Então, pensando nesse modelo, se eu fizer todo um projeto em 6A, eu vou ter uma vida útil desse cabeamento muito maior. Então, se eu levar isso em conta, o meu custo de um ponto 6A acaba sendo menor ao longo do tempo do que um custo de ponto Cat6 hoje. Você já consegue dizer isso. Você leva em conta a longevidade, as aplicações de alta velocidade e tudo mais. Tem uma coisa interessante que a gente sempre, há anos, né, a gente se conhece já há pouco tempo, né, nós aqui, né, nesse alguns anos. Mas desde que a gente fala em Cat5, 5E, tem uns problemas que acontecem que não mudam, né? Outro dia a pessoa estava me falando que tem cabos, não lembro se é 5E ou 6, tem cabo de 150, 160 metros, está funcionando. E aí ele disse que um dia a rede estava meio lenta, ele foi habilitar os traps do switch lá para avisar quando tem problema, a rede praticamente caiu de tanta mensagem de trap que foi ver erro de CRC nas portas do switch, porque o cabeamento realmente estava fora dos padrões, mas funciona porque o bendito LED do switch acende e a pessoa, bom, legal, entrou, né? Mas não vê que a velocidade final ali no cabo está muito abaixo do que deveria.
e acaba vendo isso só quando vai olhar no switch mesmo, que aquele switch está com porta 1 GB funcionando a 100, e a Assim, 100 funciona a 10. Marcelo, isso você replica para o que nós estamos conversando aqui hoje. Quando a gente fala de característica multigiga, que é de 1, 2.5, 5 até 10 GB, ele tem a mesma característica degrau. Então, eu tenho dois dispositivos que deveria conversar 10 GB e por causa de problema de cabeamento, de infraestrutura, que começa a provocar esse monte de erro na rede, é, então eu começo a diminuir essa velocidade. Então ele vai autonegociando. Então se 10 GB não funcionou, ele joga para 5. 5 não vai, não funciona. 2.5. A hora que você percebe, ele está trabalhando em 1 GB. O LED está aceso. Então o Uhum, cara tem dois dispositivos que deveria conversar, 10 GB está rodando em 1 GB. É a uhum, história do gargalo na rede. Se você tem uma antena Wi-Fi 6, por exemplo, uma antena que deveria ter o tráfego da rede melhorado por causa disso, ter as velocidades ajudando com todo esse dispositivo, a hora que vai perceber a sua rede está lenta por causa de um cabo que foi mal planejado. uhum, Então ele replica a mesma coisa que aconteceu com o 5E, agora replica para o multigiga. Exatamente. uhum. A história é a mesma, só vai mudando as velocidades, né? Se acontecer Isso isso de aí. 100 para 10 megabits, agora acontece de 10 GB para 5, para 10 1, GB para 5, para é 1. a mesma coisa. E, né, já finalizando a parte do CAT6, 6A, eu acho que já cobrimos bastante o assunto. Tem alguma novidade aí que a Comscope pode revelar agora, de um produto legal que está para aparecer no mercado aí? Acho que tem algumas coisas que a gente pode falar, por exemplo, a gente estava falando agora do Cine Connector, né, que é esse conector que é para ser utilizado, porque está se falando no mercado, as novas normas aí específicas para o ambiente, Wi-Fi ou prédios inteligentes, que estão correndo uma mudança, na verdade, da instalação que antes era toda distribuída pelo piso do cabeamento estruturado, agora a grande base de distribuição de cabeamento é o forro, por causa de antenas, câmeras, controles de acesso, vários sensores. Então, o forro vai ser o grande ponto de cabeamento estruturado, por isso tem que ser muito bem planejado o forro. E por isso o Ceiling Connector, porque ajuda você a conectar direto no dispositivo. Nós temos toda a linha de plugs ainda, que os tradicionais plugs 6 e 6A, que é dos normais. E a gente tem no mercado, já lançou nos Estados Unidos, a gente vai trazer isso para o Brasil, que é para a solução MPTL, né, que é para essa história do plug direto no dispositivo, que a gente chama de LC connector, só que é um LC de cobre. É um conector de único par. Então é um único conector, ele tem o formato, ele chama de LC porque tem o formato do LC de fibra e ele só tem um par. É um desenvolvimento da Comscope, a gente foi premiado lá fora por causa desse produto, porque com um único par, aí dependendo, daqui para frente vai ter alguns tipos de protocolo por causa de IoT. Então, um protocolo que vai até 1 GB, protocolo que consegue atingir distâncias maiores, mas enfim. Então, com um único par, eu consigo alimentar um dispositivo, por exemplo, com 100 MB e ainda levar uma alimentação de 15 watts ou maior, ou um pouco mais. Então eu diminuo a densidade de cabo dentro do meu forro com esse tipo de produto. Então, Uhum. o lançamento da Comscope, a gente lançou isso ano passado, está sendo muito bem visto no mercado. Na verdade, até agora, por enquanto, é um conector recomendado para esse tipo de solução. Legal, essa conversa sobre o single pair Ethernet pode ser um outro bate-papo só disso, porque é muita coisa para se falar sobre esse assunto, né? Perfeito, isso é É, verdade. depois vocês me mandam os links de alguns desses produtos que vocês falaram, eu vou deixar na descrição do vídeo. Se tiver link Tá para bom? algum vídeo também instrucional interessante. Bom, eu agradeço demais a presença de vocês aqui, a presença virtual, né, hoje em dia, né, no nosso canal. Muito obrigado. Vamos ficar abertos aí a outros papos, né? Talvez o single pair internet seja um próximo assunto. Alguém tem uma consideração final, algum aviso? Não, apenas agradecer a você, Marcelo, pela oportunidade aí desse bate-papo. Ajuda a esclarecer aí para os nossos amigos e clientes aí sobre as novas tecnologias aí que estão por vir aí no mundo, né, incluindo o Brasil.
Agradecer a oportunidade, a gente está sempre aberto a participar e a ter esse bate-papo, porque eu acho que é assim que a gente divulga tecnologia, divulga conhecimento para todo mundo, e colocar à disposição para a gente estar apoiando e no que for possível aí. Legal. Tem muita informação em site, em link, que está sempre sendo atualizado, está sempre à disposição. Legal. Então, mais uma vez, obrigado. Até a próxima e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, até mais. Valeu. Obrigado. Um abraço, Marcelo. Um abraço, tchau, tchau.